Fala galerinha, beleza? Tranquilidade? Hoje a gente vai estudar como que se desenvolve o trabalho no espaço rural brasileiro, as especificidades que existem no nosso território e que tipos de consequências essas relações trabalhistas vão trazer tanto para a economia quanto para a qualidade de vida da população. Alguns dados importantes, galera. Aproximadamente 14 milhões de pessoas, isso representa 14% da população economicamente ativa, né, trabalham em atividades agrícolas no país. E outro ponto importante para a gente observar também é que aproximadamente 8 milhões de trabalhadores simplesmente abandonaram as atividades agropecuárias. E isso representa uma redução de 34% no contingente dos trabalhadores agrícolas. Apesar da gente ter uma diversidade muito grande de atividades econômicas que ocorrem no nosso espaço rural, né, como turismo, serviços relacionados, pousadas, restaurantes, enfim, né, a agricultura familiar ela ainda continua sendo a principal atividade que vai gerar emprego no campo. Então tem uma importância muito grande no crescimento econômico brasileiro. E, de certa forma, isso vem aumentando nos últimos anos, principalmente com a pauta aí de debates em relação ao desenvolvimento sustentável, né, também melhoria de qualidade de vida da população rural. Enfim, né, a agricultura familiar ela tem um grande peso aí nessa dinâmica econômica do espaço rural brasileiro. Por outro lado, galera, boa parte dessas pessoas que vivem da agricultura familiar, elas não conseguem ter uma renda mínima que vai assegurar aí uma condição digna, né, de vida e proporcionar uma boa qualidade de vida também para a família. Então, de certa forma, muitos agricultores trabalham fora das suas propriedades, né, em outros estabelecimentos para ter mais condições financeiras e sustentar suas famílias. Ou até mesmo acabam aí trabalhando em atividades que não são diretamente agrícolas, né? São outras atividades. Se mora, por exemplo, numa área próximo a um sítio urbano, esses trabalhadores muitas das vezes fazem aquela migração pendular. Vão para a cidade para trabalhar, ter o ganha-pão e aí retorna para o campo. Tranquilo? Pessoal, agora vamos ver algumas categorias que existem nas relações de trabalho no campo no Brasil. Vamos ver o que seria o trabalho temporário. É muito comum a gente observar aquela migração sazonal, né? Transumância. O nome mais comum que a gente observa são os boias-frias, tá? Que ocorre principalmente aqui no centro-sul do Brasil, mas também podem ocorrer os corumbás, né? Que aí a gente tem na região Nordeste e Centro-Oeste, e os peões, que tem esse nome lá na região norte do Brasil. São trabalhadores diaristas, né, temporários também, e eles recebem por dia, de acordo com a produtividade, e conseguem trabalho somente em determinadas épocas do ano, como eu falei para vocês. No interior de São Paulo, por exemplo, é muito comum na época da colheita da cana-de-açúcar no interior, né, do estado de São Paulo. A gente tem muitos boias-frias vindo principalmente do interior do Nordeste, muitos maranhenses, inclusive, que vão trabalhar nessas plantações durante um período do tempo, que é o período da colheita. Beleza? E o trabalho familiar, como eu falei, tem uma grande importância aí na economia rural, né? Ele é caracterizado pelo predomínio aí de uma mão de obra familiar em pequenas e médias propriedades. Pode ser de subsistência ou comercial. Representa cerca de 81% da mão de obra nos estabelecimentos agrícolas no Brasil. No caso aí da família ter bons índices de produtividade e rentabilidade, a qualidade de vida é boa, inclusive os membros raramente têm necessidade de complementar a renda e atuar em outras atividades. Porém, se a agricultura familiar extensiva ou de subsistência, esses membros da família são obrigados a complementar a renda com atividades temporárias em outros
setores, pode ser dentro da própria agricultura ou fora da agricultura, tranquilo. E aí às vezes submete a própria transumância, como eu falei, esse trabalho temporário, e trabalham em outras propriedades maiores ou agroindustriais. Então, galera, a agricultura familiar, ela pode gerar uma boa qualidade de vida muito em função aí da produtividade e da rentabilidade dessas famílias, tá? Mas nem todo trabalho familiar está associado a uma renda boa. Pode inclusive aí ser dependente de outras produções em outras propriedades, tranquilo? A gente também tem o trabalho assalariado, né, que são empregados normalmente em fazendas, que inclusive tem registro aí em carteira, né, carteira de trabalho. Podem trabalhar aí, seja em agroindústrias, né, médias ou até mesmo pequenas propriedades, tá? Galera, existe também a possibilidade do cidadão alugar a terra de um proprietário para cultivar alimentos ou criar gado, tá? O nome dessa categoria é parceria e arrendamento, tranquilo? Se o aluguel for pago em dinheiro, ocorre o arrendamento. Se o aluguel for pago com parte da produção, combinado entre as partes, ocorre uma parceria. E por último, pessoal, a gente tem a situação mais dramática aí, que é a escravidão por dívida. O que acontece? Muitas vezes, né, a mão de obra rural, ela é aliciada com falsas promessas. O trabalhador ele é contratado geralmente em regiões distantes de onde eles vão trabalhar e transportados aí por conta de quem vai empregar, além de receber uma alimentação. Entretanto, galera, quando esse cara ele entra na fazenda, normalmente ele é informado que está endividado por conta do custo aí da viagem, tranquilo? E muitas das vezes ele é forçado a comprar o alimento dentro do próprio estabelecimento e às vezes esse alimento ele vai custar aí preços exorbitantes. Então, de certa forma, seu salário ele nunca vai ser suficiente, né, para quitar a dívida e ele vai ficar aprisionado e fica sob os cuidados, entre aspas, né, sobre a vigilância dos famosos jagunços, né, que são caras armados a serviço desses fazendeiros. Tranquilo? Esse nome também pode vir como capangas, né? Então é uma escravidão aí do século XXI. É uma situação muito dramática. O cara sai lá do interior do Brasil, com falsas promessas. Ele já chega na fazenda, na propriedade, endividado, por conta do custo da viagem. Ele é forçado muitas das vezes a comprar o alimento dentro da propriedade, a preços exorbitantes. E a dívida dele nunca acaba. É uma situação bem complicada. E acontece, né? Em pleno século XXI a gente ainda tem situações dessas dentro do território brasileiro. Pessoal, agora vamos falar sobre duas categorias que ocorrem no nosso país, que sempre estão aí no foco das mídias. E a gente precisa ter um cuidado muito grande em analisar essas categorias. A primeira delas são os poceiros, né? Eu trouxe uma imagem antiga aí dos poceiros, tá? O que seriam esses poceiros? São trabalhadores rurais que ocupam terras sem possuir o título da propriedade. Geralmente são escolhidas fazendas improdutivas que se encaixam em pré-requisitos constitucionais para a realização de reforma agrária, justamente para pressionar o governo a desapropriá-las e realizar os assentamentos, tá? Por outro lado, a partir do início do século XXI, a gente tem visto com mais frequência invasões e destruição de propriedades produtivas, que configura aí uma ação ilegal. E muitas vezes ocorre aí enfrentamento decorrente dessas ações, gerando sérios conflitos e mortes entre lavradores, polícia e os jagunços, tá? Então o Brasil, principalmente em áreas de grandes propriedades, que muitas das vezes são improdutivas,
em regiões mais distantes, como no interior da Amazônia, em áreas aí do interior do Centro-Oeste, do interior do Nordeste, a gente tem muitos conflitos, tá? Em função da ação dos poceiros e os proprietários querendo defender a sua terra. E os grileiros, galera? Essa imagem aqui representa, né, a ação de grileiros, né? O nome grileiro, ele está associado a uma prática de invasão de terras que conseguem aí, mediante a corrupção, uma falsa escritura da propriedade da terra. Normalmente eles costumam agir em áreas de expansão da fronteira agrícola, ocupadas inicialmente por poceiros, o que causa também grandes conflitos e inúmeras mortes. Então, em áreas aí, olha, de proteção ambiental, muitas das vezes a gente tem essa ação desses grileiros que incentivam inclusive o processo de desmatamento dessas áreas, tá? E a partir aí de falsa escritura da propriedade, né? Inclusive tem uma história aí que diz que os grileiros, esse nome grileiro vem de grilo por conta do processo de envelhecimento de um documento falso, para parecer, né, que aquele negócio é real, que tem muito tempo. Eles colocavam, a história diz o seguinte, que eles colocavam esses documentos, né, de propriedade da terra em caixas cheias de grilos, que o próprio consumo dos grilos ali daquele papel dava a entender que aquele papel era antigo, mas de certa forma aquele papel é totalmente falso, né? Foi algo falsificado para mostrar que aquela propriedade tinha dono há muito tempo atrás. Então essa ação dos grileiros está muito associada aí o processo da expansão agrícola e consequentemente o desmatamento de áreas de floresta nativa. Por exemplo, a região amazônica, né? A gente tem muita ação desses grileiros. Tranquilo? Isso vai gerar conflito de terra com os povos indígenas, conflito com setores ambientais que estão ligados aí à conservação das matas nativas e traz muito prejuízo, de certa forma, tanto para a sociedade como para a questão ambiental, que está diretamente relacionado aí à qualidade de vida da população como um todo. Tranquilo? Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aí entendido um pouco desses conceitos que podem estar aparecendo aí nas provas, no Enem, nos Enems, né, futuros. E é importante a gente ter esses conceitos bem amarrados na nossa mente para a gente poder fazer as análises corretas das relações que ocorrem no espaço rural brasileiro. Beleza? É isso aí. Um forte abraço para todo mundo e até a próxima aula. Valeu!